para Jesus? Vamos dar glória a Jesus. Agora vamos agradecer pela vida dela, porque chegaram aqui bem, dispostos a trazer a palavra que o Senhor colocou no coração deles. Você é bem-vinda. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor possa te usar com liberdade. Porque nesse lugar quem manda é o Espírito Santo. Me dá um abraço. Que eu tô apaixonada por ela. Pensa numa pessoa humilde, simples e boa de coração. Mulher de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Maravilha, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Na verdade, eu não estou feliz apenas de estar aqui nessa noite. É claro que essa noite eu dobrei o joelho ali e agradeci. Falei, Senhor, a oportunidade de conhecer esse lugar, de estar aqui e poder fechar esse período aqui na tua casa te adorando. Não tinha como ser melhor, né? Então eu estou feliz por todo esse período aqui e por poder estar conhecendo os irmãos hoje. Eu confesso que eu vim com o coração um pouquinho preocupado, porque a gente ouve algumas coisas às vezes de fora. Olha, os irmãos são mais devagar e tal, é meio frio, e pererei, parará. Nada a ver. Nada a ver. Falei, Jesus, os crentes são mais duros do que eu. Aleluia. Obrigado, Senhor, muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É uma alegria muito grande. Eu estou acompanhada do meu esposo, o pastor Eduardo Gonçalves. Fica de pé, pastor. Pode sentar, pastor. Muito bonito, tem que levantar, sentar rápido. Quando eu falo com o pessoal, eu digo, gente, pensa num homem abençoado, cheiroso. Eu não penso não que o homem é meu. Está aqui, vermelho e envergonhado que só. Fica não, velho. Mas nós estamos muito felizes, viu? Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, da pastora Tânia. Gente, pense no casal nota 1000. Eles estão assim porque é época de festa, ou eles são assim mesmo o tempo todo? Assim. É mesmo, né? Que coisa boa. A gente está muito feliz. Eu disse a eles que eles marcaram a nossa vida para sempre. Pelo menos a minha, porque não é a primeira vez do Eduardo nos Estados Unidos, mas é a minha primeira vez. Então, acabou que vocês me marcaram para sempre. Todas as vezes, em todo o tempo de vida que o Senhor me conceder aqui na terra, sempre que eu mencionar a minha primeira vez aqui, vocês vão estar na minha trajetória. Vocês se tornam hoje, para a minha vida e para aquilo que Deus tem me confiado, o instrumento que Deus usou para concretizar e para realizar uma promessa de anos na minha vida. Então, eu queria que vocês não esquecessem de mim, porque eu de verdade nunca mais na minha vida vou esquecer de vocês. Aleluia! Deus abençoe de verdade cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida dessa adoradora, como se chama? Mirlane, até o nome é mistério. Deus abençoe a serva do Senhor que profetizou que o Senhor tem levantado aqui um poderoso exército. Como chama essa ungida? Priscila. Deus abençoe sua vida, feliz de ser ministrada pela sua vida e por essa banda e ministério de louvor abençoado. Você pode aplaudir ao Senhor, porque o Senhor sempre tem um povo de coração contrito para nos conduzir à adoração nessa noite. Misture essas palmas com glória a Deus, aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Pastora Tânia, me lembra o nome da nossa irmã missionária que fala praticamente todas as línguas que a gente encontrou aqui no primeiro dia? Martine, bom te rever. Viu? Pensa numa pessoa desenrolada, essa serva. Rapaz, adiante dela vai a unção do desembaraço. Você precisa falar um árabe, ela arranha. Precisa falar um brasileiro, ela arranha. Um portunhol, ela arranha. Eu vou botar ela na mala. Tô com os problemas para resolver lá no Brasil. Bom te rever, Deus abençoe, viu? Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu acredito de verdade que foi a palavra que o Senhor me confiou como verdade e como resposta para a noite desse dia.
Eu confesso que diante de uma oportunidade dessa, sabendo que obviamente há uma expectativa, porque os irmãos entraram num desafio, e eu quero agradecer todo o apoio e empenho dos irmãos para que nós estivéssemos aqui. E quando a gente pensa nesse nível de expectativa, humanamente falando, gera uma preocupação de trazer uma mensagem que seja assim, extremamente apoteótica, marcante, humanamente falando. Mas nada disso adianta, porque eu não tenho a chave do seu coração, os acessos da sua vida. Eu não sei por que caminhos você tem andado, e de que adianta eu trazer um sermão magnífico, mas que não tenha acesso ao que você está precisando. É verdade. Então eu pedi ao Senhor sabedoria e discernimento, e o Senhor me confiou essa palavra, e Ele disse para mim que ela seria resposta. Aleluia! Oh, aleluia! Antes de ler o texto sagrado, olhe para alguém e diga: é noite de resposta. É noite de resposta. É noite de resposta. Você vai sair daqui para dizer um sim ou para dizer um não, mas talvez você não diz mais. Toda dúvida será dissipada nesta noite. Oh, aleluia! O Senhor está abrindo uma porta diante de nós, e é porta de decisão. Aleluia! Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco para a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém. E fizeram assim, e colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. De maneira tal que quase iam a pique. Olha para quem está ao seu lado e diga: quase. Diga: quase. Feche os seus olhos, libere suas mãos para mim, por favor, e una ela com a mão da pessoa que está assentada ao seu lado. Não faça desse momento um momento esquisito. Não segure a mão dessa pessoa meio requenguela. Segure com firmeza. Faça ela perceber que isto é mais do que um encontro social. Faça ela perceber que assentou-se ao lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Segure com firmeza. Deixe essa pessoa sentir que é uma unção de Deus que extravasa sobre a sua vida. Eu sei que a minha vida já tem sido entregue nas mãos do Senhor, mas eu quero orar um pouco mais. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça agora, e comece a suplicar ao Senhor. Vamos suplicar ao Senhor que fale conosco um pouco mais nesta noite, mais profundamente. Que Ele visite áreas que são inescrutáveis aos homens dentro da sua palavra. Quem sabe até áreas que são desconhecidas de nós mesmos e que precisa ser revelado nessa noite. Fecha os teus olhos aí agora. Eu estou ajudando, eu estou te orientando em oração. Comece a pedir ao Senhor que visite a sua alma, o seu espírito, que alinhe o seu psique, as suas emoções ao centro da vontade de Deus. Clame a Ele agora em tom de súplica. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor nesta noite. Fale com Ele, entre aí num fluxo de intercessão nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz em oração, junto com a Tua igreja nesta noite, Senhor. E Pai, nós te clamamos, Senhor, te suplicamos que a Tua palavra se revele ao nosso coração, Senhor. Que não haja embaraço, Senhor, mas que o nosso entendimento se abra, que a nossa psique seja visitada pela revelação da Tua palavra, o nosso lobo frontal, Senhor, seja ativado por tudo aquilo
Espírito tem poder para fazer por intermédio da tua palavra. Eu acredito na tua palavra quando ela diz acerca de si mesma que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O teu povo está de coração aberto, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, ó Deus. A terra está preparada, que seja uma noite de transformação, uma noite de antes e depois, uma noite marcada por um divisor de águas através da tua palavra. Fala no profundo, no oculto e no escondido. Usa-me como tu disseste que usaria quando me levantaste, dizendo que ao levantar das minhas mãos e a ministração da palavra que saísse da minha boca curaria os enfermos, libertaria os cativos, colocaria por terra todos os cadeados e ferrolhos de bronze. É no poder do teu nome que eu invoco a tua palavra. Vai passando em revista esse arraial, aonde houver outro culto sendo realizado nessa região, seja impactado pela porção da unção do Senhor sobre este lugar. Aviva a tua obra neste lugar e torna ela conhecida, notória. Levanta uma torre de adoração que te celebre neste lugar. Tu és o Deus poderoso, não vale encantamento, não vale resistência, nem figa, nem cruzar de dedo, nem sacrifício a ídolos pagãos. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor nesta noite, quem impedirá? O que é o câncer para ti? O que é a depressão para ti? O que é a enfermidade para ti? Haveria coisa alguma difícil para o Senhor fazer? Nada te é difícil. Usa-me para a honra e para a glória do teu nome. Tu tens liberdade para fazer o que tu queres. Eu não vou chamar o enfermo, eu não vou chamar o depressivo, porque eu acredito que a tua palavra vai lá enquanto eu estiver pregando, e assim fará o que lhe apraz para a honra e para a glória do teu nome. Nós cremos assim. Abençoa, Senhor, uns aos outros, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus. Quando eu disser 3, você vai virar para alguém e vai dizer assim: Deus permitiu um quase. Deus permitiu um quase. Para você não viver um fim. Entendeu? Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela, melhor, diga: Deus colocou um quase para você não ter um fim. Deus colocou um quase para você não ter. É 1, é 2, é 3. Diga isso a alguém. Fala para o outro vizinho agora. Tem testemunhos aqui que depois dessa noite alguém pensa que uma desgraça que estava em curso na sua vida, que não acompanhou o fim da trajetória, né? Vai olhar para você, quem sabe com um casamento restaurado, e vai dizer: ué, mas você não ia divorciar? E você diz: quase. Quem sabe tem pessoas aqui com problemas burocráticos, ligados, quem sabe, a alguma coisa sobre extradição, não sei. E tem gente que vai te ver daqui a 1 ano de carteira assinada, trabalhando, promovido no emprego. Aleluia! Vai perguntar: ué, mas você não ia ser
extraditado. Pois é, menino, foi? Quase. Deus está entrando com um quase para você não ter um fim. Agora, da parte de Deus, eu preciso te dizer, aguenta esse quase. Você tem que aguentar o quase. O mais difícil é isso, é aguentar o quase. Porque o quase, ele vem para estender os seus limites, porém você não sabe. Então a impressão que você tem é que de fato será o fim, mas não é o fim. Deus me trouxe aqui para dizer, é um quase. Nesse processo você se sentirá pesado, pressionado. Tudo que é quase beira a extensão de um limite. E muitas vezes, para te abençoar e para Deus confiar sobre a sua vida a plenitude de tudo que Ele tem para liberar, Ele vai mexer com as suas estruturas. Não porque Ele quer quebrar o seu barco, mas porque Ele quer te levar a uma extensão para que você seja capaz de suportar tudo de bom, tudo de grande, tudo de extraordinário que Ele tem para trazer para você. Agora, há uma dinâmica para que este milagre aconteça. Há uma dinâmica para que Deus interrompa todo e qualquer fim que esteja em curso com um quase. E é isso que a gente vai ver em Lucas, capítulo de número 5. Na narrativa desse contexto, Pedro está à margem da praia do lago, é assim que chama o texto. Por quê? Ele desemboca para o mar, mas aonde ele está não tem ondas, então por isso que fica praia e lago. Ele havia trabalhado já toda a noite, não só ele, mas um outro barco, vizinho a este. E eles trabalharam a noite toda, E depois de trabalhar a noite toda, como diz aí a grosso modo, naquele dia o mar não estava para peixe. Não pegaram absolutamente nada e agora estão fazendo o que precisa fazer, uma vez que o fracasso chegou, uma vez que aquele dia não deu fruto. Foram para a margem, ancoraram os seus barcos e começaram a lavar a rede, entendendo que aquele dia estava terminando, uma vez que já haviam trabalhado toda a noite. Nisso vem Jesus chegando e com ele uma multidão que o apertava, porque as pessoas já estavam acostumadas a ouvir alguma coisa que Jesus falava desde o Sermão da Montanha. Depois daquele momento, as pessoas se maravilham tanto na autoridade com que ele fala, que o texto diz que a sua fama começou a percorrer e uma multidão o seguia, uma vez que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. E normalmente isso acontecia após as suas ministrações, seu ensino. Vem ele chegando e aquela multidão vem sufocando Jesus à margem da praia. Ele observa o barco de Pedro, escolhe o barco de Pedro, que é o barco de Simão, pede para desancorar e jogar um pouquinho mais para o mar, distante à margem, a fim de conseguir falar à multidão. Traz o ensino aquela manhã. Jesus ministra. E naquele momento eu percebo que Pedro vai parando de lavar as redes, porque o texto diz que ele ouviu o ensinamento daquela manhã. E isso aqui já dá uma lição muito grande para preparar a nossa terra para o milagre extraordinário que Jesus quer fazer. Amém. Nós precisamos aprender a desenvolver a disciplina, porque isso aqui não é emocional, não é espontâneo, isso aqui é disciplina. E eu acredito que como Pedro era pescador, ele precisou aprender a desenvolver isso. O quê? A capacidade de continuar a fazer alguma coisa, mesmo depois de ter fracassado naquilo que foi chamado para fazer. Uma vez que ele era pescador e não conseguiu peixe nenhum aquele dia, quando Jesus vem se aproximando e ele estava lavando as redes, o texto dá a entender que ele para e vai ouvir, porque o texto diz que ele ouviu a ministração de Jesus naquela manhã. Eu percebo que a gente precisa criar este hábito através da disciplina, ou seja, por método impositivo, disciplinatório, que é o quê? Aprender a não falar depois da noite. Que noite? No dia mau. O dia que não deu certo, o dia que as coisas não foram bem, ou melhor, a noite que a gente chorou, o momento que atribulou. Veja, não há uma celebração, não pegaram nada, não é tempo de conversação, não há muito o que dizer, mas é um bom tempo para ouvir.
noites como essas, noites que estão ligadas a alguma derrocata, algum fracasso, a alguma tristeza, de fato e de verdade não nos habilitam a ouvir, mas nos deixam mais a falar, mas nos deixam mais prontos a ouvir. Aleluia. E tudo que ele vai ouvir agora determina o que está prestes a acontecer. Porque é através do que ele ouve que a fé dele é edificada. É através do que ele ouve que ele percebe que Jesus tem autoridade na palavra. É através do que ele ouve que ele percebe que está diante de um rabi, diante de um mestre, diante do Senhor. É através do que ele ouve que ele tem disposição para voltar ao mar alto. É através do que ele ouve que ele tem disposição para desancorar o barco e voltar ao mar. É através do que ele ouve que ele acredita que está diante de alguém que tem mais autoridade do que ele. Então Deus está dizendo a alguém, depois de uma noite, depois de uma noite triste, depois de um período de choro, aprenda, não é hora de falar, é hora de ouvir. Mas na maioria das vezes, depois de uma noite, Aleluia. a gente já levanta dizendo, menina, que sonho terrível. É verdade. Muito antes de orar. Depois de uma noite, a gente já vai para o trabalho e alguém diz, bom dia, e o que há de bom nesse dia? É verdade. Você já pega o carro e alguém diz, tem uma manhã abençoada, e você diz, tomara, porque a noite foi uma praga. É verdade. Atribulado de espírito, necessidade de falar tudo que você chorou, necessidade de falar qual área você foi mexido, aonde doeu, quem tocou, aonde traiu. A gente quer falar da noite, mas o Senhor está dizendo, depois que passa essa noite, você não está pronto para falar. Por que não? Porque a boca só fala do que o coração está cheio, e seu coração está cheio de decepção, de amargura, de fracasso, de tristeza. E se você manifesta a murmuração do seu coração, você se torna escravo do mal. É verdade. E nós sabemos que milagres não acontecem por intermédio da murmuração. É verdade. Irmã Camila, e como eu faço para não murmurar? Depois de uma noite, depois de um choro durante a noite, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao Amém. Mas quem vai receber esta alegria? Quem entende que depois da noite não se acorda falando tudo que viveu na noite. Irmã Camila, como é que eu faço para não murmurar? Só tem um jeito, não fale. Aleluia. É verdade. Porque senão você vai até começar dizendo assim, olha, não é para fazer fofoca não, mas deixa eu te falar. Já foi. Olha, eu vou comentar com você, não comenta com ninguém. Já era, o amigo do meu amigo sempre tem um. Não fale. Depois de um período de noite, de escassez, de tristeza, seu coração não está pronto para dizer coisas boas. E o que acontece com a murmuração nos nossos lábios? Ela não provoca o milagre, ela provoca a rebeldia, a dura cerviz. Ela provoca você rodar no deserto 40 anos estando do lado da terra prometida. Então, dentro da dinâmica do milagre, a primeira orientação que eu vejo através da conduta de Pedro é entender que depois de uma noite como essa, eu não estou pronto para falar, mas estou pronto para Ouvir. e aquilo que eu vou me dispor a ouvir vai determinar o que eu estou prestes a viver. Marcos capítulo de número 5, o texto fala sobre uma mulher hemorrágica. Há 12 anos padecia de uma hemorragia e ia de mal a pior. Olha o que o texto diz, olha onde acontece a virada da vida dela. Porém, ouvindo falar de Jesus. O texto não diz que ela falava, mas o texto deixa claro que ela ouvia. E eu gosto da colocação de João, que conjuga o verbo no gerúndio, onde dá a entender que ela não ouviu apenas uma vez, mas que ela tinha um ouvido disposto a ouvir o que vinham falando de Jesus. Então ela foi ouvindo e foi sendo edificada, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá. Olhe para alguém e diga, fale menos. Diga de preferência, depois da noite, não fale nada. Deixa essa noite passar. E depois que ela acabar, aquiete o seu coração e segure a sua língua. É, Jesus. Você será tentado a falar de tudo que você está passando nesse momento, mas você não está pronta para falar, você não está pronto para falar. Chegou a hora de você ouvir. E ele ouve Jesus. E Jesus vai ministrando, Jesus vai ministrando, Jesus vai ministrando. Quando Jesus termina de ministrar, ele desce do barco, termina o ensino daquela manhã, ele vai em direção a Pedro. E ele diz, voltai ao mar alto.
e lançai a vossa rede para pescar. Não tem vossas, é vossa. Ele está falando com Pedro. O barco é de Pedro e a palavra é para voltai ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E Pedro responde para ele: havendo trabalhado toda a noite. Segunda dinâmica do milagre. Deus trouxe alguém aqui para dizer: os milagres que entram, os milagres que são um quase para interromper um fim, eles acontecem depois de um período de trabalho. Camilo, o que você está dizendo? Não há milagre extraordinário que não seja provocado por um período de trabalho. Camilo, não estou entendendo. Vai entender que eu vou falar rasgado. Não adianta você ficar sentada no sofá com a perna para o alto sobre a justificativa de uma falsa fé, dizendo: no tempo de Deus, Deus faz, quando Deus quiser, Deus faz. Quando eu observo o Antigo Testamento e todos os milagres que demonstram socorro, que demonstram intervenção divina, todos eles são precedidos por um período extenso de trabalho. Aleluia! Trabalho. É verdade. Olha a situação de Pedro, havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada. Deus está dando uma direção a alguém. Ele está dizendo a alguém: trabalhe. Trabalharam uma noite inteira. Quando eu observo 2 Reis, capítulo de número 4, vejo uma mulher que precisa de um milagre, de uma intervenção divina. Ela procura o profeta Eliseu e ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Ele era profeta, temente ao Senhor, e agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida que ele deixou. Veja, meu marido, teu servo. Meu marido era um homem trabalhador, meu marido servia na escola de profetas. Você conhece a minha casa. Em dado momento do texto ela diz: eu sou tua serva. Eu não sei se ela varria a calçada da escola, se ela levava comida para a escola de profetas, se ela, não sei o que ela fazia, mas ela está dizendo: você conhece a minha casa, conhece meu marido, e eu te sirvo, e conhece os meus filhos. Essa família inteira trabalha, tanto que ele envolve os meninos no milagre. Declara-me o que tu tens em casa. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então tá bom, vai e pede aos vizinhos, não poucos, mas muitos vasos emprestados. Depois entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e derrama o azeite da botija nos vasos. Toda a casa dessa mulher trabalha. Um milagre que ela precisava não foi precedido de uma provocação, de ameaça emocional. Olha como é que ela coloca, olha como é que ela roga o milagre. Olha como ela roga o poder do profeta. Meu marido, teu servo. Ela não está dizendo: minha casa não é de vagabundo. Amém. Meu marido trabalha, eu trabalho. E olha o que ele diz: vai e pede vasos emprestados. Os meninos vão com ela. Os meninos trabalham também. Olha para quem está ao teu lado e diga: trabalha. Eu não estou dizendo que você tem que entrar num ritmo desenfreado de trabalho. Até porque para trabalhar, para provocar milagre, precisa saber quais são as prioridades. Mas o que o texto é claro em dizer é que nós precisamos investir tempo naquilo que acreditamos. Se você acredita na igreja, invista tempo na igreja. Se você acredita na sua fé, invista tempo em oração. Se você acredita em milagre, invista tempo no seu relacionamento com Deus. Aonde está o trabalho para que haja uma intervenção divina? Ou você acha que vai trabalhar a vida toda para o homem e Deus vai intervir? Eu me lembro que a minha líder e mentora, por vezes eu chegava na igreja depois de uma semana inteira de trabalho e eu liderava alguns departamentos. E tinha dia que eu já tinha justificativa pronta. Olha, essa semana eu trabalhei muito, eu fiz muita coisa, pererei, parará, pão duro, pensando já para justificar as coisas que eu não fiz na obra de Deus. E aí eu falei: quando o culto acabar, já sei o que eu falei, só falar. Ela pegava o microfone e dizia: e você que está aqui, que só veio hoje, não vem para cá me justificar que você trabalhou a semana inteira, porque você trabalhou para o homem. Para Deus você ainda não fez nada. Eu pegava a minha justificativa, botava no bolso. E pegava e ouvia o que eu tinha que ouvir para aprender o que eu precisava aprender. A casa dessa mulher era uma casa que conseguiu o milagre porque ela trabalhava entendendo que a prioridade estava na sua busca. Aleluia. Oh, aleluia. Lembra de um moço que perdeu o machado? Também na escola de profetas? Ele não estava amolando o machado em vão.
O texto diz que ele estava usando no exercício de seu trabalho. E então o machado caiu em um lago, onde era muito turvo. E aí ele diz: ai, meu senhor, porque era emprestado. Ele precisa de um socorro, ele precisa de uma intervenção. Vamos lá. Ele precisa de um socorro, ele precisa de uma intervenção. Agora olha por que o profeta vai intervir. Olha por que a mão de Deus vai se manifestar em favor dele. Ele vai dizer: olha, meu senhor, era emprestado e caiu. Pois é, mas ele não estava aqui brincando com o machado. Ele estava trabalhando em prol da escola, trabalhando em prol da edificação do reino, trabalhando em prol do exercício da orientação profética. Aonde caiu, meu filho? Ah, caiu aqui por essa região. Jogou um pedaço de toco, a lâmina flutuou. Que é isso? É intervenção. É Deus dizendo: não tem física, não tem lógica. O que vai ter é meu poder para poder intervir nesta situação. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Aperte a mão dessa pessoa e diga para ela: Deus vai intervir. Diga: Deus vai intervir. Fala para ela: o teu milagre. Fala para ele: o teu milagre vem depois de trabalho. Aleluia. Já citei, vamos citar de novo Marcos 5. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos investindo. Aí o texto diz que ela ia de mal a pior. Por que ela ia de mal a pior? Porque o seu mal era crônico e ela perdia sangue numa época que não existia transfusão sanguínea. E dentro daquela cultura ela jamais poderia ter, nem que existisse. 12 anos minando sangue, 12 anos perdendo sangue. Só que por que ela está de mal a pior? Porque ela está empobrecendo em prol de uma cura que na verdade não existe. Mas ela continua investindo. Agora eu quero que você entenda: 12 anos em estado de anemia profunda, 12 anos perdendo cabelo, 12 anos com as unhas enfraquecidas, 12 anos segregada da sociedade, 12 anos empalidecida. 12 anos. Gente, 12 anos não são 12 dias. São 12 anos. Só que o texto diz que ela investia tudo que ela tinha. Ela trabalha porque acredita na sua cura. Agora, se ela virar por intermédio da mão dos médicos ou de Jesus, é uma outra coisa que a gente conversa do versículo para baixo. Agora, na condição atual dela, ela investe tudo que ela tem. Mas Camille, por que ela vai a pior? Porque ela está empobrecendo e perdendo o que ela tem para continuar investindo na cura. Então, veja, agora eu te pergunto: quando esta mulher ouve falar de Jesus, vai de encontro a ele, e um milagre vai intervir, uma ação de morte que estava em curso na vida desta mulher. Agora, preste atenção nisso. Essa mulher, nessa condição, estado de anemia profunda, em decadência absurda, teria força para romper uma multidão que apertava o próprio mestre. Se ela não estivesse se tratando, correndo atrás de alguma coisa, se ela não estivesse insistindo no cenário da vida que queria tirá-la, teria força para poder medir a distância dela e Jesus à medida de um braço, força para sair de casa sem ajuda, sem auxílio. Ela não toca em ninguém, nem ninguém pode tocar nela, mas são 12 anos. Eu não sei o que o médico dizia: toma um chazinho, banho disso, faz assim, faz assado. Eu sei que o fato de movimentar a vida em direção àquilo e investir naquilo foi o que deu a ela condições de viver o que estava para viver naquele dia. Marcos 5. Amém. Aleluia. Uma pessoa que desiste, imagine ela recebendo o laudo do médico: filha, é crônico e não tem cura. E deitou. Não tinha aguentado nem 12 horas, nem 12 dias, nem 12 semanas. Que fará 12 anos? Essa mulher não aguentou 12 anos até viver o estágio do seu milagre porque botou a perna para o alto. Não, ela aguentou 12 anos porque tinha uma vitrola, ela vendia, uma cadeira, ela vendia. Isso aqui vocês querem comprar? E assim quer fazer? E o que tem na conta? E o que tem no banco? Vambora, pra quê? Porque eu quero ser curada. E você foi curada? Não. O que é isso? É sobreviver enquanto eu não posso superar. E isso deu a ela condições de viver o milagre. Todo milagre de intervenção divina vem precedido por investimento, por trabalho. Essas pessoas colocam isso. Eu vejo Pedro respondendo para Jesus, havendo trabalhado. Eu não estava brincando de marimba, não. Havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada. Aí eu gosto porque ele diz assim: mas porque mandas. Aleluia. Ou na versão que eu prefiro, mas sobre a tua palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele ouviu Eli pregar naquela
Gente, e se a gente gosta de ouvir gente como a gente, ministrando palavra pra gente, imagina você estar num culto onde o verbo se faz carne. Aleluia. É por isso que o povo caminhava 8, 10, 12 quilômetros. É por isso que o povo não queria saber se tinha comida ou não tinha comida. Era Jesus. Jesus. Palavra viva, o pão que desceu do céu. João vai trazendo a sua biografia logo no capítulo 1 do seu livro. E ele não fala o nome de José, não fala o nome de Maria. Ele ratifica tudo em Jesus. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E ele diz: nele estava a vida. Oh, aleluia. Ele ouviu Jesus, ouviu o que ele falou, está com o coração pronto para obedecê-lo. Terceira coisa que precisamos aprender: depois de você estar pronto para ouvir, se você não tomar uma decisão em cima do que você ouviu, não vai adiantar. Não adianta você sair daqui nessa noite e dizer: oh, o culto foi uma bênção, os louvores foram maravilhosos, eu até me emocionei com a palavra. Tá aí, o que você aplicou para a sua vida essa semana, em cima da palavra que você ouviu? Qual área da sua vida a palavra norteou para você tomar uma decisão do que você vai fazer, do que você vai deixar de fazer, aonde você vai meter a mão, aonde você vai tirar a mão, aonde você vai entrar? Porque toda palavra te abre uma porta onde você tem acesso para que aquilo se torne uma realidade na sua vida. Ele ouviu e obedeceu. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Aleluia. Sobre a tua palavra eu vou lançar redes. Oh. E qual é a palavra? A palavra é esta: volte ao mar alto e lance a rede. E nessa hora eu enfraqueço. Porque Jesus, quando é bom, mas quando é terrível, ele é melhor ainda. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Imagine que você veio de uma noite cansado, trabalhando. Imagine que você está à expectativa de um milagre há alguns anos. Imagine que você está à expectativa de um resultado pelo qual você trabalha há alguns anos. Imagine que você tem intercedido pela vida de alguém, pela salvação de alguém há alguns anos. Imagine que nessa noite você estacionou sua rede aqui para ouvir uma palavra. Ora, vai vir um pregador de fora. Quem sabe é um vinho novo. Quem sabe alguém vai dizer algo que eu nunca ouvi. Eu vou me esforçar, vou pegar o ônibus, o metrô, vou alugar um carro. Você cria uma expectativa, traz uma rede cansada de uma noite inteira. Anos intercedendo por alguém, anos investindo em um ministério, anos acreditando em uma palavra, mas ainda não gerou resultado. A vida que você ora ainda não foi salva, o trabalho que você espera ainda não foi alcançado, a carreira que você dedica ainda não gerou resultado, os cursos que você fez ainda não te deram o salário desejado, a pessoa que você ama ainda não te pediu em casamento. Imagine agora a área da rede que você trouxe para lavar. Você vem para cá sobre essa expectativa: eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir Jesus, haverá uma direção. Oh, maravilha! A pregadora começou dizendo que é noite de resposta, e o coração diz: é hoje. É hoje. Aí Jesus toma a minha vida, porque não estou falando de mim, estou falando da palavra. É mais ou menos o que está acontecendo com Pedro. Depois de ver esse camarada pregar, depois de ver o jeito que ele fala, basta uma palavra. Sim ou não? E aí você imagina que vai vir uma revelação profunda. Você imagina que vai vir um manto do recanto, do profundo, do escondido. Você pensa: eu vou ouvir alguma coisa que eu nunca ouvi, eu vou viver alguma coisa que eu nunca vivi. E de repente Jesus abre a boca em direção a Pedro: e eu vou trocar para miúdos. Olha o que ele está dizendo: volta e continue a fazer o que você estava fazendo hoje. Gente, essa irmã que aplaudiu é muito crente. Muito crente. Nas entrelinhas, para a gente entender o contexto, olha isso: voltai ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. O que esse homem fez a noite inteira? Pescou. Lançou rede. Pescou não. Lançou a rede à noite, imagina. À noite, gente, à noite. Quem aqui já correu atrás de alguma coisa à noite? Não. Dor de dente à noite é pior. Febre à noite é pior. Angústia à noite é... Tudo à noite é pior. Ele fez isso a noite inteira.
Aí Jesus olha para ele e lança a palavra. E qual é a palavra? Volta e continue a fazer o que você estava fazendo antes de eu chegar aqui. Eu sei, talvez nessa noite você também criou uma expectativa no seu coração. Sei lá o que você viu na internet, sei lá o que falaram de mim. Sei lá o que disseram dessa noite. Vai ver, você pensou: meu Deus, a coluna de fogo do deserto vai para lá. A nuvem de glória no céu. Aí você imagina. E ouça isso. Você passando tudo que passou, vivendo tudo que viveu, para chegar nessa noite que você depositou a maior expectativa. E Jesus olhar para você e dizer: volte para casa e continue a fazer o que você vinha fazendo. Eu sei que parece triste, mas eu não vim aqui para te desanimar. A passagem é muito cara para isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não é porque está dando errado que não significa que você está no caminho certo. Deus trouxe alguém aqui que está em angústia porque não tem vivido resultados positivos, porque não tem vivido milagres extraordinários, porque não está vendo o resultado do investimento, quer seja do trabalho, da vida emocional, da família, eu não sei. E você pensa: eu preciso de uma palavra porque alguma coisa está errado. E por que você pensa que está dando errado? Porque não está gerando resultado. Só que quando Jesus diz a Pedro: volta ao mar alto e lança a rede para pescar. Por quê? Porque você quer peixe, está lá. Você quer ir ao mar alto, você precisa de um barco. Você tem, você é pescador, então não vou mandar você jogar um bumerangue, lança a rede. O que Deus está dizendo? Não é porque o resultado não está sendo positivo que significa que você está fazendo errado. Levanta a mão que eu estou sentindo a autoridade de Deus para a gente ser revestido e animado aqui. Deus te trouxe aqui para dizer: continue fazendo o que é certo, mesmo que isso ainda não esteja gerando o resultado que você espera. Quantas pessoas, gente, infelizmente eu tenho visto nessa caminhada, quer seja na itinerância, quer seja no pastoreio, quer seja como ovelha, quer seja na liderança do lar, na liderança familiar, gente que está mudando a equação, gente que está deixando de fazer o que aprendeu a fazer, gente que está deixando de investir onde Deus mandou investir, deixando de buscar onde Deus mandou buscar, deixando de trilhar o caminho certo porque não está dando o resultado esperado. E aí vê gente fazendo errado e dando o resultado certo. E aí pensa: não. E sabe qual é a maior desgrama disso? Porque a motivação da sua pesca não pode ser o resultado, tem que ser a busca. Pelo que você busca? Pelo que você busca? Por que eu me tornei itinerante? Por que aceitar a oferta de uma igreja não me torna funcionária dela? Porque eu conheço a integridade da minha busca. No dia que eu estiver no púlpito pregando para pagar a conta de luz, meu ministério já acabou há muito tempo. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Não é o resultado, é a busca. Não deixe a síndrome. É que o nome dele é Azaf? É Azaf não. Gente, a síndrome daquele homem que viu o ímpio prosperar em seu caminho. Azaf mesmo, né? Aí Azaf vai ver o ímpio prosperando em seu caminho, vai ficar turbado durante o dia. Mas chega a hora do seu turno e ele entra no altar. Ele está diante de Deus. E quando ele sente a presença, quando ele entende a liturgia, quando ele se lembra da devoção, ele entra atribulado, mas sai ligado. Ele diz: ele pode prosperar no caminho dele, mas ele não vai ter o mesmo fim que eu. Deus está dizendo para mim e para você: aquela parede o fim não é quando você espera, o fim é quando Deus diz. E por que tem gente protelando e antecipando coisas que não são de Deus? Porque não estão aguentando esperar no Senhor. Irmã Camila, mas por que eu vou voltar a fazer o que eu já fazia, o que eu fui chamado para fazer? Uma vez que isto não está dando certo, Deus está dizendo: eu não estou mandando você fazer milagre, eu estou mandando você trabalhar. Diga para mim: Jesus mandou Pedro fazer milagre? Não. Jesus mandou Pedro dar ordem aos peixes? Não. Deus está dizendo: apenas trabalhe, deixa o resultado comigo. O trabalho é com você, mas o resultado é comigo. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? Levanta a mão direita o mais alto que você puder, a esquerda
fácil. É complicado estar no nível que você está, vivendo a vida que você leva, conhecendo a Deus como você conhece, e ouvir alguém dizer: volta, continua fazendo o que você estava fazendo. Não é o que a gente quer, porque eu estou vendo que o que eu estava fazendo não está gerando o resultado que eu queria. Eu quero alguma coisa nova. E aí Deus vem aqui para me dizer: não é porque não está dando certo que significa que você não esteja fazendo certo. Não queira, em busca de um resultado, fazer o que é errado. Isto que eu vou falar agora, eu ouvi pela boca de meu esposo uma vez, me impactou e nunca mais eu esqueci. Quando o Senhor viu a murmuração dos filhos de Israel, na verdade não o Senhor, mas Moisés. E gente, eu fico imaginando que Israel é essa, porque o texto já diz a essas alturas que Moisés já era o homem mais manso da terra. E como é que esse povo consegue turbar o homem mais manso da terra? E eles turbam ele no sentido de quererem água, e não suportarem o momento da sede, pedem de maneira indevida, ao ponto de que Moisés busca ao Senhor a fim de saber como vai dar água para o povo. Então a orientação de Deus a Moisés é: fala a rocha. É isso? Fala a rocha. Fala a rocha. Só que o povo está falando e ele está pressionado. E quando ele chega diante da rocha, a palavra do milagre já foi liberada. E ele já sabe o que fazer. O Senhor já orientou. Mas por causa da pressão daquele momento, ele pega o cajado e bate 2 vezes na rocha e a fere, ao invés de falar. Naquele momento o Senhor se indigna. Agora o milagre foi executado, o resultado foi gerado. Saiu água ou não saiu? O povo bebeu ou não bebeu? Mas depois o Senhor chama Moisés. E o que é que a Bíblia vai dizer? Deuteronômio, Números 29, que por causa do episódio das águas de Meribá, é esse episódio, Moisés veria a terra, mas não entraria nela. Então vou perguntar de novo: o povo bebeu água ou não bebeu? Bebeu. Saciou a sede ou não saciou? Deus fez milagre ou não fez? Saiu água da rocha, sim ou não? Não é porque está dando certo que significa que está fazendo do jeito certo. Por isso não podemos viver apenas esperando os resultados, mas fazendo o que Deus quer e deixando que Ele decida a hora do resultado. Deus está dizendo a pastores aqui: continue pregando. Deus está dizendo a mães aqui: continue intercedendo. Deus está dizendo a empresários aqui: continue tributando do jeito certo. Deus está dizendo a pessoas aqui: continue fazendo o que é certo. Porque eu vou te falar um negócio, irmão. Enquanto a mão de Deus não se manifesta em seu favor, você será seguro pela sinceridade. Agora, quando chegar a hora da mão de Deus se manifestar, até o que era para dar errado vai dar certo, pelo poder da palavra de Deus e da sua conduta. Aleluia! Oh, aleluia! Voltai ao mar alto, volta! Vai ver alguém entrou hoje aqui dizendo: é hoje, ou eu largo ou eu fico. Ah, Senhor, eu vou assinar o divórcio. E o Senhor está dizendo: continue a fazer o que você estava fazendo. O que? Divorciar? Não, porque isso você ainda não fez. Continue passando perfume. Continue fazendo a comida. Esse menino, eu não aguento mais. O que eu faço, Deus? Continue orando por ele. Continue intercedendo pela vida dele. Voltai ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Entraram no barco, desancoraram da praia e foram ao mar alto. Imagine agora um movimento repetitivo. Ele acabou de vir de uma noite, amanhã ainda está bem cedo, e ele joga a noite inteira. A noite inteira. A noite inteira. Eu aprendi a jogar rede num período de 3 meses, em que a gente passou uma prova tão grande lá em casa, tão grande, que a gente ficou 3 meses numa casa de praia que a gente tinha, porque ela ficava na frente de uma lagoa.
e uma lagoa que tinha muita tilápia. Então a gente comeu tilápia 3 meses. Glória a Deus, nunca enjoei, amo tilápia até hoje. Então eu aprendi a pescar de tudo que é jeito naquela época. Com anzol, com linha, com barbante, com barrigudinho, com garrafa pet. Até garrafa pet. E vez ou outra rolava uma rede pequena, a gente chama de sarrafa. Ela é fácil de jogar porque é muito pequena, mas tinha gente que tinha redes maiores. E eu me lembro do barulho que ela fazia ao cair nas águas. E me lembro que quando a rede era grande, ela pesava igual uma cortina sobre o braço. Com uma mão você segurava para ela não jogar embaraçada. E com a outra você fazia o movimento como um tecido que se desdobra. E aperta ela caía. Eu imagino Pedro fazendo esse movimento a noite inteira. Quando você faz pela 3ª vez, você já está cansado. Imagine fazer isso a noite inteira. Segura com uma mão, faz o movimento da cortina com a outra, pega do lado e vai desembaraçando. Ela vai... Você precisa ter paciência de esperar a rede cair nas águas. Porque não cai e o peixe entra logo, ela vai descendo. Entre o que Deus diz e o que Deus cumpre, sempre tem um tempo, mesmo que seja curto. Você precisa esperar essa rede descer. Tem gente aqui que já lançou pela palavra, mas a rede nem desceu e já está puxando. Ela vai afundando. Agora eu quero que você entenda, Pedro fez isso a noite inteira. Jogou, puxou. Jogou! Jogou! Cadê o menino? Faz um som de rede puxando aí, vem. O menino do louvor pode vir. Isso. Bora, menino! Jogou, puxou. Jogou, puxou. Agora, Pedro, olha pra cá. Você fala, cadê meu filho? Pega aí pra tocar o que você sabe mesmo. Isso. Tinha alguém na bateria, não tinha? Cadê? Cadê? Vem, batera. Isso, tem pressa não. Oh, aleluia. Jogava e puxava. Agora, Pedro, porque agora eu vou te chamar de Pedro, tá? Você não pode esquecer de uma coisa. Jesus não mandou você ao mar alto lançar a rede antes de entrar no seu barco. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez nessa manhã? Foi liberar a palavra? Não! A primeira coisa que Jesus fez foi usar o seu barco. Bote sua mão no peito e diga, Jesus conhece o meu barco. Bote a mão no peito e diga, Jesus conhece minha vida. Então eu quero que você guarde isso. A primeira coisa nessa manhã que Jesus fez não foi liberar uma palavra para Pedro, mas foi entrar no barco dele. Jesus não vai direcionar a sua vida a lugar nenhum que primeiro ele já não tenha conhecido a estrutura para saber se você está pronto para chegar aonde você está. Camila, o que você está dizendo? Eu sei que talvez você esteja passando algum momento de desespero, de aflição, angústia, agonia, mas Deus te trouxe hoje aqui e Ele está dizendo para mim e para você, Ele não vai te expor o vitupério, Ele não vai te expor o ridículo. Você está pronto para viver o que está vivendo agora. Eu sei que você tem chorado de noite, talvez você tenha sofrido. Aí, irmã Camila, você está falando isso, mas eu estou aqui na bolsa com remédio tarja preta. Está com remédio, mas está aqui. Sabe por quê? Porque Ele preservou a sua estrutura e você está pronto para passar pelo que você está passando. Ele foi ao mar alto e vai lançar a rede. Agora, eu quero voltar à cena. Foi a noite inteira fazendo isso aqui, jogando e puxando. Jogando e puxando. Jogando e puxando. Aí ele vai fazer de novo. Vai jogar a rede. Vamos fazer um som de jogar a rede. Como é que é isso, irmã Camila? Eu não sei. A gente vai inventar agora. Não precisa ser uma rede. A gente vai fazer uma coisa assim de esperança, de suspense. Não sei, vai. Não, deixa eu jogar uma rede. Vamos ver o que vocês vão fazer. Vai. Vou jogar a rede, hein? É 1, prepara. É 2, não precisa escolher perfeito. 2,5, eu vou jogar. Tira uma mão daí. Prepara, cadê? Deixa eu já ouvir alguma coisa. Vem. Vem sem medo, vem sem medo. Não, cadê os pratos? É rede. É guerra, isso. Aê, vou jogar. Prepara. A noite inteira jogando e nada. A noite inteira fazendo aquele movimento e nada. Eu já imagino ele pensando, sabe por quê? Quando você faz alguma coisa debaixo de uma palavra, você gera uma expectativa em cima daquilo.
Eu imagino que, obviamente, ele não imaginou pegar a quantidade de peixes que ele pegou. Amém? Isso não, foi inesperado, não imaginava. Mas eu creio que ele pensou, ou do almoço, ou da janta, ou o estoque da semana. Agora, a quantidade que foi, ele não imaginava. Então ele vai jogar rede. Aí assenta. Vem ele, eu imagino, que não com tanta disposição para puxar, porque o movimento ficou repetitivo. E aí eu imagino, jogou, vou puxar, porque também, outra coisa que eu imagino que ele não imaginava, ser de primeira. Jogou. Foi pegar. Daqui a pouco o barco enverga. O mastro estala. E à medida que eles tentam puxar, ele percebe que a rede começa a rasgar. Olha para quem está do teu lado e diz, começou a rasgar. Toquem espontaneamente alguma coisa aí. Começou a rasgar. Começou a rasgar. E aqui vem o último aprendizado para a conclusão do milagre. Ele já tem a palavra, o peixe já está na rede. Só que olha o que vai acontecer. Se ele continua puxando na força de seu braço, se ele continua puxando só para o seu barco, se ele continua puxando em direção somente aos seus funcionários, em direção somente aos seus companheiros, ele está diante do peixe, está diante do milagre, mas a rede está... Ele vai perder tudo. Deus trouxe alguém hoje aqui para dar um alerta. E ele está dizendo, não perca tudo agora. Como assim, irmã Camila? Sabe o que eu acho lindo? E Deus está mandando a gente fazer isso hoje aqui. Quando ele percebe que a rede está rasgando, o texto diz assim, e fez sinal. Ah, gente, esse outro barco, irmã, ele não está no mar junto com Pedro. Esse outro barco, ele não está no mar alto junto com Pedro. Este outro barco está lá na praia ainda, porque Jesus não deu palavra para ele, Jesus deu palavra para Pedro. Quem foi ao mar alto foi Pedro, quem foi buscar foi Pedro. A palavra de ordem está sobre Pedro, mas olha o que Pedro vai fazer. Ou eu puxo tudo e rasga a rede, ou eu faço o sinal, e aí puxa junto, e aí eu não perco o milagre. Camilo, o que você está dizendo? Do jeito que Deus mandou. Deus disse assim, diga para ele, diga para ela, que chegou a hora de voltar a confiar nas pessoas. Está na hora de você fazer sinal. Está na hora de você dizer que está próximo de uma coisa grande, está próximo de uma coisa boa. Mas se você não fizer sinal, isso vai rasgar. Você vai perder. Está na hora de pedir ajuda aos companheiros. E veja, gente, tem muita gente que a gente confia, mas às vezes não é barco que está do nosso lado. Eu tenho gente na minha vida que eu posso fazer aliança com essas pessoas até em outro país, mas quando a coisa aperta do meu lado, eu chamo os barcos do lado. O Senhor está dizendo, não adianta você ter alianças lá fora e não confiar em quem está do lado. Está na hora de você pedir ajuda para quem está perto. O milagre extraordinário vai acontecer, está acontecendo, mas para que eles não percam o que Deus está fazendo, vai ter que fazer um sinal. Olha para esse amigo, para essa irmã aí do lado e diga para ela, se começar a rasgar, faz um sinal. Na hora que começar a apertar, faz um sinal. Quando a depressão fica forte, faz um sinal. Quando a angústia apertar o peito, faz um sinal. Você precisa voltar a confiar. Aí, mãe, eu não posso chamar ninguém lá na minha casa, porque minha casa é tão linda, é tão maravilhosa, e as pessoas não estão preparadas para entrar lá dentro. Então você vai morrer nesta casa linda e maravilhosa. Chama as irmãs para orar. Mostra o pastor. Confie nas pessoas. Irmã Camila, e se elas traírem minha confiança? Problema delas. Sua vida continua. Eu falei algo aqui e vou repetir. Lembra do tópico que falamos sobre continuar fazendo certo mesmo quando dá errado? É a mesma coisa sobre confiar em alguém. Quando alguém te trai, o problema não é você confiar. O problema são elas te trair. Então confiar nas pessoas não é o seu mal. A traição é que é o mal delas. Camila, então o que eu faço? Tem gente aqui que está às vésperas de um grande milagre, mas também está prestes a deixá-lo de viver
porque está vendo aquilo que Deus deu, passando pelos dedos, porque não quer se expor a ninguém. Nem a quem está perto. Não, é complicado chegar no púlpito e dizer, volte a confiar. Porque eu também já tive pessoas que quase perverteram a minha conduta. Mas eu tenho para mim que o maior desafio da vida cristã é você não permitir que o que as pessoas não são te faça deixar de ser quem você é. Se a gente não vigiar, é o que acontece. Se alguém me trai, eu não confio em mais ninguém. E parece que isso é justiça ou retaliação para quem me traiu. Mas na verdade não é, mutilação para mim. A gente usa Judas como sinônimo de traidor, obviamente porque ele traiu Jesus. Mas você sabe que você tem mais problema com Judas do que o próprio Jesus teve? Quando ele chega no jardim, Jesus olha para ele e diz, a que vieste, víbora? É assim? A que vieste, cascapu? Fala, sua cascavel. A que vieste, amigo? Jesus está sendo irônico? Debochado? Jesus está dizendo, o que você fez contra mim não muda quem eu sou para você. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dando uma palavra de direção. E Ele está dizendo, você tem que fazer um sinal. Glória a Deus. De fato e de verdade, tudo que você tem e o que você tem vivido faz parte do cumprimento das promessas de Deus. Mas você está prestes a romper a rede, você não pode rasgar. Eu acho lindo, ele levanta a mão e faz um sinal. Gente, um sinal. Não precisa contar a vida toda, é só fazer um sinal. Não precisa falar de tudo, é só fazer um sinal. Não precisa chorar as pitangas todas. Não precisa contar tudo que você fez, é apenas um sinal. Um socorro, um sinal. O outro barco vem. E sabe o que eu acho lindo? Também não há vaidade do orgulho. Qual? A palavra está sobre mim. Eu vou falar uma coisa e eu quero que você entenda. É verdade, eu não posso mentir. Algumas pessoas só receberão o que estão prestes a receber por causa de você. Mas no dia que isso te envaidecer, elas não vão receber, mas você também vai perder tudo que estava em sua direção. Mas Camille, o meu orgulho não presta no mar alto. Coloca isso no bolso e puxa essa rede. Mas Camila, mas sou eu que estou buscando há tantos anos. Um plantou, outro regou, e é Deus que dá o crescimento. Deixa o nome de Deus ser glorificado. O outro barco vem, puxa a rede junto. A rede para de rasgar. Olha para quem está do teu lado e diz, um sinal. E a rede para de rasgar. Um sinal e a depressão não te mata. Um sinal e o suicídio vai embora da sua casa. Um sinal e as portas que Deus não abriu serão fechadas. Um sinal e você não será sucumbido pelo próprio ministério. Um sinal e uma página será virada na sua vida. Um sinal. Faz um sinal aí. Faz um sinal aí. Faz um sinal. O barco vem. Segura a rede junto. Sabe o que eu acho lindo? Quem aguenta puxar a rede contigo também vai viver a multiplicação contigo. Vamos falar a verdade? Tem irmão que é vento, tem amigo que é luta. O nome dele quando toca no celular, ao invés de botar o nome, você já diz vento. Mas você vigia, porque o processo dessa pessoa pode determinar um final glorioso. E quem puxou a rede com ela é que vai viver os peixes dessa pescaria. Segura a rede e eles puxam. Deus trouxe alguém aqui e colocou alguém do seu lado. E está dizendo, olha para ela, para ele e diz, não solta essa rede. O segredo está em puxarem juntos. Porque quando Pedro puxa sozinho, rasga. E se porque o outro chegou ele soltar, vai rasgar também. Quando é que para de rasgar? Quando um ou outro puxa? Não, quando os dois puxam. Olha para quem está do seu lado e diz, puxa comigo. Puxa comigo. Aguenta essa rede, gente. Se está pesada a ponto de rasgar a rede, machuca a mão ou não machuca? Aperta os dedos ou não aperta? Quem sabe corta um pouquinho da junta ou não corta? Mas eles não soltam a rede, sabe por quê? Quando chegou o resultado tão esperado, não importa o que vai acontecer comigo,
Eu não posso deixar tudo que eu investi perder agora. Puxam juntos, e o texto diz que a rede veio com tanto peixe, que o barco quase ia a pique. Você pensou que ia perder tudo quando a rede ia rasgar? Sim ou não? Agora o barco quase vai a pique, você pensa que vai perder tudo de novo. Deus está dizendo, você não está entendendo que eu sempre entro no que era o fim e coloco um quase. Você lembra que teve uma outra época da tua vida que tu também pensou que não ia aguentar? Você lembra que teve um outro tempo que você pensou que jamais ia se levantar? Você é assim. Você pensa, é o fim. E Deus vem aqui nessa noite para dizer, era, agora será o quase. E vamos falar a verdade. Não nos tornamos quem somos agora, vivendo em ambientes confortáveis de liberdade, mas só conhecemos o potencial que temos hoje, porque um quase já visitou a nossa vida. Tem gente que já passou tanta luta, que esnoba a luta do outro. Por isso, já passei coisa muito pior. Dependendo do quase de cada um, a gente vê a extensão do limite. Nessa hora, você vai pensar que é o fim de tudo. Você pensa, eu venci a rede, mas não vou vencer. Por quê? Se o barco quase ia a pique, irmão, para pescador dizer que o barco quase ia a pique, entrou água no barco. Entrou ou não entrou? Mas o barco afundou? Não. Olha para quem está ao lado e diga, quase. Afundou? Afundou? Para dizer que quase ia a pique, o mastro instalou, a cabine instalou, alguma coisa naquela madeira retorceu, mas afundou? Não. Quase. Deus está dizendo, se você aguentar esse quase, você vai ver o que eu vou colocar dentro do teu barco. Irmã Camila, e eu fecho aqui. Eu já não sei se eu quero isso no meu barco. Por quê? Porque eu tenho a impressão que o que eu estou lutando para ter está destruindo a minha vida. Eu tenho a impressão que o que eu estou lutando para ter está quebrando o meu barco. Eu tenho a impressão que o que eu desejava ter está rasgando a minha rede. O que eu estou querendo dizer? É complicado quando Deus te leva a águas mais profundas. É complicado quando Deus estende os seus limites e Ele confia a você coisas que são maiores do que você. Coisas que quando você não tem, você deseja. Coisas que quando você não tem, você almeja. Coisas que quando você vê em alguém, você acha que é bonito, mas quando vem pro teu barco, você percebe o preço que é, e você diz, eu acho que eu não vou aguentar. Mas Ele te trouxe aqui para dizer, não esqueça, eu entrei no teu barco hoje cedo, antes de te mandar ao mar alto. Sabe o que eu quero dizer aqui pela fé? Quando Jesus entrou no barco de Pedro, enquanto ele prega, ele mede a proa. Enquanto ele prega, ele mede o comprimento, altura, largura e profundidade. O que é isso, Camila? O Senhor está dizendo, ei, eu não só estou te usando, eu estou avaliando a sua estrutura e sei que você está pronto. Eu não vou mandar uma unção para você sucumbir debaixo dela. Eu não vou mandar um ministério para você morrer debaixo dele. Eu não